que eu sou mais do que eu sou, isso é a influência de um vício moral chamado orgulho, que faz a gente acreditar ser mais ou ter mais qualidades ou méritos do que a gente realmente tem. E a gente vai aprender que no mundo dos espíritos, a nossa condição lá vai depender das nossas qualidades e dos nossos conhecimentos reais. Nada de material vai contar. Então, muita gente que aqui na Terra está abaixo de nós, no mundo espiritual, são espíritos mais evoluídos que nós. A gente vai aprender com eles, eles vão ter mais capacidades que nós. Então, eles vão desfrutar de benefícios que a gente não desfruta. Então, isso também é uma decepção que fere o nosso orgulho, né? Então, esse é o alerta. A gente tem que pensar em ser um bom rico, em ser um bom pobre. E tendo, obviamente, a oportunidade de melhorar materialmente de vida, que a gente o faça, mas faça da maneira ética, moral, e que também não inveje demais, não queira ocupar demais o nosso tempo aqui na Terra também para adquirir bens materiais, porque aí a gente pode sair de uma condição material inferior e ir para uma melhor e ser um mal rico. Então a gente tem que ter muito cuidado. E como a gente está tratando uma teoria moral, isso é uma reflexão que cada um tem que fazer. Lembra, a moral ela é em primeira pessoa. Eu tenho que refletir, eu tenho que tomar as melhores decisões, né? A gente não está aqui falando do plano do direito, da política. Isso é uma discussão que não é do espiritismo, né? Eu não posso, por exemplo, criar uma lei do ponto de vista do direito, obrigando alguém a ser caridoso, por exemplo. Não faz nenhum sentido. Isso é uma decisão que depende da livre vontade daquele que vai tomar. Então, cada um tem que refletir. Se dentro daquele contexto que a gente está desenvolvendo as virtudes e não os vícios. Se a gente tá, por exemplo, se a gente for muito rico, a gente tem que pensar que o uso que eu estou fazendo desse poder temporário que eu tenha, mas não é que a pessoa não possa ter momentos de prazer, ter bem-estar, não é isso, né? Por favor. Mas a gente vê contextos em que as pessoas exageram e, inclusive, tirando de quem tem necessidade e a pessoa vivendo do supérfluo. Então, é óbvio que é isso que o Espiritismo condena e critica, né? Não é em si a riqueza e o usufruto da riqueza. Sobre o item 55, a gente vai ver que aí sim Kardec vai entrar na ideia da caridade. Por que ele entra na ideia da caridade? Porque é justamente isso que Kardec percebeu no Cristo e que vai ser a mesma ideia do Espiritismo. O mais importante vai ser o desenvolvimento da virtude da caridade, da prática da caridade, independente do contexto em que eu esteja. Por isso que o Espiritismo não vai entrar na discussão que a política, por exemplo, entra. Porque isso o Espiritismo vai mostrar que, bom, como eu posso ter vícios morais em qualquer contexto e eu tenho que desenvolver as virtudes em qualquer contexto, para o Espiritismo o mais importante por isso que ele diz, é um resumo aqui, né? Eu tenho que praticar a caridade, independente se eu sou rico, se eu sou pobre, se eu sou homem, se eu sou mulher, independente de qualquer coisa, porque acima de tudo são espíritos, e é o espírito que tem que desenvolver as virtudes. Então, por isso que o Espiritismo, e essa é a leitura que o Espiritismo vai fazer nos ensinamentos do Cristo. O Kardec vai mostrar que o Cristo se preocupava justamente com a prática da caridade. Não era se a pessoa tinha ou não tinha religião, se a pessoa tinha ou não tinha dinheiro, se a pessoa era ou não era rica ou era pobre. Essa discussão é indiferente, porque todos têm que desenvolver a virtude da caridade. Por isso que ele pega os principais ensinamentos do Cristo aí, né? Amai-vos uns aos outros, amai o próximo como a vós mesmos, perdoai os inimigos, não façais a outro que gostarias que vos fizessem. Nota, todos esses ensinamentos, aqui ele não está colocando gênero, classe social,
Nota? Por isso que o Espiritismo não precisa entrar nessa discussão. Não é que as pessoas não possam fazer essa discussão, mas isso não é do âmbito espírita, porque o Espiritismo está tratando justamente de algo que está acima de tudo isso. Se eu tenho ou não tenho um partido político, se eu tenho ou não tenho uma religião, se eu sou homem, se eu sou mulher, isso é indiferente. Nota, todos são espíritos e todos estão em algum contexto de prova e que a gente tem que desenvolver a caridade. Por isso que não faz sentido eu usar a situação em que eu estou para fazer mal para o outro. Nada justifica eu não praticar a caridade, eu ser imoral, porque eu vou responder por isso. Por exemplo, se eu estou na situação da pobreza e eu ajo imoralmente com um rico, eu vou responder igual, porque eu não posso usar como desculpa a situação em que eu estou. A gente vai ter atenuantes pela dificuldade daquele contexto. Mas cada um vai responder na medida em que poderia ter agido diferente e não agiu. Aquilo que está no campo da nossa vontade, da nossa escolha, nós vamos responder. Então, nota como o Espiritismo, indo para esse lado, ele resolve todos os problemas que, inclusive, hoje a sociedade está discutindo, brigando. É esse ponto que os espíritas têm que lembrar. Por exemplo, a gente vive um contexto político de briga no Brasil, no mundo. Qual é a contribuição do Espiritismo? É mostrar, olha, independente da sua visão política, se é A, se é B, se é C, se é D, não interessa, mas você tem que ser caridoso. Então, ó, nota como o Espiritismo ele clareia quando ele mostra esse sentido, né? Então, são coisas para a gente refletir e aprender e pensar, né? São coisas, eu acho, muito atuais, muito importantes. Exatamente, né? Eu só ia complementar, né, que claramente, como foi dito, Kardec não está condenando a riqueza aí, né? Ele está condenando o mau uso, né? Porque no movimento espírita brasileiro, por conta do Chico Xavier, você teve muito um franciscanismo, né? Um pseudo-franciscanismo de um culto à pobreza, né? E uma demonização do dinheiro e tudo mais. Então, e não é essa a posição, né, que Kardec coloca, né? A posição é a questão do uso, o uso que você faz com o dinheiro, né? O uso que você faz com a riqueza. Então, a questão tá, e além do uso, a intenção, né? A motivação, né? Se é por ganância ou se é por simplesmente querer melhorar a sua condição ou para fazer um trabalho assistencial. Então, a motivação, né? A intenção. Então, não há uma demonização da riqueza, né? A própria no próprio Evangelho, Kardec diz que não se deve tomar em absoluto, né? Aquela máxima, aquela frase do Jesus sobre o rico não ser difícil o rico entrar no reino do céu, né? Então, a interpretação do Evangelho deve seguir a, a orientação espírita de Kardec. Só comentando esse ponto que o Eric falou, é interessante, né? Essa visão, de fato, é muito disseminada no movimento espírita. E a gente repara até, às vezes, na estrutura de alguns centros espíritas, né? Eu cresci em um centro espírita lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E o primeiro prédio, depois teve uma reforma, melhorou, mas o primeiro prédio era um barracão de madeira. E era uma coisa bem, vamos dizer assim, rudimentar mesmo, né? Aquela lâmpada amarela era numa chácara. E aí, recentemente, o ano passado, eu fui a um centro lá em Campinas que parecia um shopping center lá dentro, um negócio incrível, assim. Aquele piso de porcelanato